Então ela sorriu e percebeu que a felicidade dependia apenas dela e de mais ninguém. Essa é a bio da nossa convidada, meu amigo. Caramba, começou já num clima meio que filosofando aqui. Ah, é. Hoje, Episódio. hoje é um episódio diferente. Pode crer, dar mais um passo aí na relevância do seu conteúdo. Sim, a gente nem sabe como é que esse episódio vai chegar aí pra você. Exatamente. Mas a intenção do Pode Crer são as melhores. Sim. As intenções sim, aqui com são as certeza. melhores, porque hoje é meio que quase um tema social, pode dizer assim. Sim. O porquê desse tema? Como que esse tema chegou até aqui? Cara, a gente não acredita em nada que é por acaso, né? E aí, quando o promotor veio aqui, ele falou sobre. Ele tocou nesse Exatamente. assunto, né? Até um pouco antes, quando o doutor Bruno veio também, né? Sim, Ele sim. falou desse tema. E Brunão juntos, Delegas. Brunão Delegas, mostraram que dentro da Polícia Civil, do Ministério Público, o que mais tem é casos De de violência violência. contra a mulher. Maria Sim. da Penha. Sim. E aí, quando o promotor falou isso, o corte foi pro Instagram, deu uma repercussão muito boa. As pessoas nos indicaram nomes para trazer, pra gente poder trazer aqui, né? Sim. E a gente foi atrás. E uma dessas pessoas aceitou. Então, o que ela vai fazer aqui hoje não é fácil. Não. É se abrir. É. Então, ó, já fica por aqui para você acompanhar esse episódio hoje, que é muito importante. O intuito do Pode Crer aqui é o seguinte: é levar para o debate esse assunto, que infelizmente é uma realidade do nosso município. É que às vezes a gente não percebe. Exato, foi a nossa surpresa, né? Sim. Então, isso acontece, pessoal. Acontece muito. Então, o nosso intuito aqui é alertar sobre isso. Se você está passando por isso, a gente vai poder falar um pouco mais aqui para você se encorajar na história da Jaciara para poder sair disso, certo? Exato. E esse episódio está acontecendo graças aos nossos parceiros. Exatamente. Nossos queridos parceiros que estão aqui nos possibilitando entregar esse conteúdo de qualidade para você. Começando com a Mineira Materiais para Construção, que Isso tá aí. tudo de promoção naquela loja. Vocês viram? Cara, a gente foi lá ontem comprar uns presentinhos para casamento, tudo de promoção, tudo de promoção. Casamento e tá chegando o quê? Dia das Mães, né, moçada? Exatamente. Então, ó, cara, o meu erro foi levar a Ana Luísa lá. Ah, Porque tudo que ela via, ela queria. Porque lá, material de construção, quando fala da Mineira, não é só cimento, é. piso. Não, tem de tudo. Então, a Ana Luísa ficou louca lá. Cara, e o cenário é bonito, que as pratas, que as... Não, é muito top. é muito bonito. Então é isso aí, ó. Do acabamento da sua casa, do grosso, do cimento, de tudo. Para obra, infraestrutura, até suplar. Pratos, Exato. cafeteiras, talheres coloridas, muito top. Tem de tudo lá na Mineira. Então, ó, se você tá precisando, pensando em reformar sua casa, vai construir, cara, não faça isso antes de ir lá na Mineira, fazer uma cotação. Tenho certeza que você vai fechar o negócio. Porque além dos preços, dos produtos, atendimento de qualidade. Isso aí, Mineira, sua obra completa em boas mãos. Exatamente. Valeu toda a equipe da Mineira. Valeu. Também aqui com a gente nós temos parceria fechada com a Castros Contabilidade Certificadora Digital. A gente está no imposto de renda ainda? Estamos. Então, como o brasileiro deixa tudo para a última hora, já vai se preparando aí para fazer o seu imposto de renda. O certificado digital Também tem que fazer, né, tem que moçada? fazer. Tem que fazer. E lá na Castros, não precisa nem sair da sua casa para poder fazer o certificado. Você faz online. Basta ter um celularzinho com câmera, que todos têm. Sim. Você faz seu certificado. Muito simples, muito Exatamente. simples. Equipe extraordinária para te atender. E se você tem uma empresa, quer deixar toda a parte burocrática aí com alguém que entenda, cara, ela na Castros. Deixa por conta daquela equipe lá e vai ser feliz. Vai empreender e deixa a burocracia com elas. Valeu, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a toda a equipe da Castros. Parceria nossa aqui também com uma franquia, né, meu amigo? Que tá aqui em Vianópolis, Silvane Pires do Rio. Exatamente. Rede Droga Vassa, um novo conceito em drogaria e manipulação. Além de todos os remédios que a gente já conhece. Perfumaria, dermocosméticos, suplementação, o que mais? Skincare. Cara, tem de tudo. Além, óbvio, dos manipulados, né? Que é o ponto forte. Exato. Então, se você está precisando de algum desses produtos e, frisamos sempre, atendimento de qualidade, é lá na Droga Vassa. E se você não quiser também sair de casa, é só ligar, teleentrega. Isso aí. Muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado, Rede Droga Vaz. Parceria nossa aqui também fechada com a internet que atende a nossa cidade e região, que é a Tio Telecom. Exatamente, internet de fibra ótica de alta qualidade.
Se você está pensando em migrar de plano, vai contratar uma internet de fibra, Tchu Telecom. Além da internet de qualidade, vai assistir suas séries, jogos, sem travar, sem nada. Assistiu, pode crer em ultra resolução. Esse episódio mesmo não tem como travar, entendeu? Exatamente. Então, ó, vai lá na Tchu, resolver esse problema, paga lá, baratinho, um plano top e assistência de qualidade. Muito obrigado. Valeu toda a equipe da Tchu. Parceria nossa aqui também, que a gente espera que você tenha ido lá hoje, Supermercado Cristo Rei. Exatamente, mais um novo supermercado na nossa querida cidade. Inaugurou o supermercado Cristo Rei, estrutura top. Cara, tem muito produto ali. Cara, é o super com preço de atacado. Exatamente. Cara, o açougue, tudo máquina zero, tudo... Cara, tá show aqui o supermercado. Impecável. Ó, já vai lá, já participa do grupo de WhatsApp para você receber desconto, já vai ter o cartão. Cara, então, ó, já chegou com tudo. Mano, trouxeram até helicóptero aqui. Você viu? Cara, que povo diferente. Ó, então, parabéns, meninos, jovens gente, empreendedores, todo sucesso do mundo, que Deus abençoe. Amém. Pelo nome, já não tem como dar errado, né? Não tem. Supermercado Cristo Rei. Valeu. Fechando nosso time de parceiros, nossa parceria é aqui com a Gênese. Gênese, medicina avançada. Se você quer ir e, claro, precisa cuidar da sua saúde, é lá na Gênese. E, cara, o Edés me mostrou um projeto. De quê? Lá da ótica. Ai, cara, eu não vi ainda. Lindo, perfeito. Vai ficar show de bola. Então, prepare que vem novidade aí no Grupo Gênese. E não só em Vianópolis, né? Não. Aqui em volta, toda a região entrada de ferro. Bulhões. Hoje mesmo, cheguei em casa. Minha mãe fechou o planinho lá da Gênese que dá desconto nas consultas. Olha aí. Tá pagando pra mim, cara. Maravilhoso. Mas chama nós no privado. Ó, então é isso aí, ó. Se você quer cuidar da sua saúde, Grupo Gênese. Valeu toda a equipe. Valeu. Bora pro episódio? Bora lá. Bora lá. Então é isso aí, podcastadores. Bora pro nosso papo de hoje. Bora o papo lá. hoje é um papo mais consciente, né não? Sim. Eu acho que o consciente é importante para as mulheres, mas também para os homens que nos acompanham. Bem lembrado, perfeitamente. Eu tava com isso na cabeça, mas eu vou mudar aqui. É muito mais pros homens também. Sim. Eu acho que a gente tem uma natureza, uma educação que às vezes não foi dada pra gente, Exatamente. Né? Parece o nosso convidado hoje, meu querido. Muito bem, podcastadores. Vocês vão conhecer hoje uma pessoa que tem muito para nos contar. Então fica aqui com a gente que está começando a parte 1 com a Jaciara. Exatamente. Seja bem-vindo ao Pode Crer, Jaciara. Obrigada. Ó, a gente aqui quer ter uma conversa bem tranquila, pode ficar despreocupado aqui. Ninguém aqui morde, né? Não. Exatamente. Que isso, cara? E, sério, pra gente conhecer um pouquinho mais, você é daqui de Vianópolis? Tenho aproximadamente, acho que uns 13 anos que eu moro aqui. Sim. Eu morava no interior, né? Aí depois eu mudei pra cá. Onde você morava? Morava na fazenda, município de Lusiânia. Sim. Tá. Mas é próximo aqui? É próximo daqui, é bem próximo daqui. Certo. Sua infância foi lá? Foi lá. Sua família, irmãos, como é que era? De lá também, a gente sempre morou, depois a gente mudou pra cá. Os meus pais atualmente moram todos aqui, aqui em Vianópolis. E eu acho que quando eu cheguei, eu tava com 16 anos, mais ou menos, quando a gente mudou. Porque eu comecei a morar aqui em Vianópolis. Certo. Você chegou aqui no ensino médio. Ensino médio. A gente estudou junto, já sabe? Estudamos. Olha, como assim? Agora que você foi perceber isso? Eu falei, gente, eu conheço ela. Olha as coincidências da vida, tá vendo? Turma de 2012. Turma de 2002, do Jandirão, cara. Que fase boa. Mas aí você mudou pra cá por quê, Jaciara? Porque vendeu a fazenda onde a gente morava. E aí meu pai quis vir embora pra cá. Um ponto foi bom, porque deu pra mim estudar, né? Eu acredito que se a gente tivesse continuado morando na fazenda, eu não tinha feito faculdade e seguido os meus sonhos, né? Você fez faculdade de quê? Estética. Estética. Hoje você trabalha na área? Trabalho na área. Perfeito. Com estética. Você é filha única? Como é que é? Não, somos 3, né? Eu, a minha irmã, Natalina, tem o Thales, meu irmão. E também, tenho 3 irmãos adotivos, que meus pais adotou. Sério? Que bacana. Então, assim, então quer dizer, nós somos 6. Casa cheia. Estão todos aqui. Todos aqui. Certo. Você falou no ponto da educação, o fato de você morar lá onde você morava
te impedia de alguma forma de ter acesso à educação ou não? Sim, por causa do lugar era bem distante, né? Então, como que a gente... Acho que pela região da população, ou a gente tinha que mudar para outra cidade, ou acabava ficando por lá mesmo, pelo trabalho. Que é o que aconteceu com a maioria das pessoas, com as minhas amizades de lá. Casaram e ficaram por lá mesmo. Entendi. E aí você formou em estética e você atua em que área especificamente da estética? Hoje eu atuo na parte corporal. Estética, tratamento para gordura, para celulite e emagrecimento. Certo. E como é que faz para quem está assistindo? Já fazer um jabá aqui, ué. Como é que faz para marcar um horário? É aí que pega, né? A pessoa que, graças a Deus, eu acho, devido a ser uma profissional como eu sou bem exigente, gosto muito do que eu faço, eu tenho uma listinha de espera. Então, assim, Olha só! Nós vamos ter que ficar esperando. Então, aí. assim, mas as pessoas que têm vontade, é só entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, que a gente entra em contato. Qual que é o Instagram? É Estética Jaciara Araújo. Beleza, vai estar passando aí na tela. Já segue aí, pessoal. Jaciara, você tem essa questão do seu trabalho, que você é bem requisitada, mas no âmbito da amizade, você sempre foi uma pessoa de muitos amigos ou como é que era? Não, eu sou uma pessoa de poucas amizades. Mais fechada. Sim. Eu prefiro mais ter poucas amizades, mas amizades verdadeiras, do que ter muito. Isso aqui, né? Os amigos falsos. Aqueles tapinhos nas costas que não Isso, vale nada, né? que não vale. Exatamente. E deixa eu te perguntar, quando você veio pra cá, acaba que na fazenda, devido à dificuldade também de amizades e tudo, você acha que por lá não ter tanta convivência, assim, com vizinhos e tudo, influenciou alguma coisa ou não? Um pouco, né? Porque a gente acaba ficando um pouquinho mais tímido. Então, quando eu cheguei, que eu vim pra cá, já entrei direto no Jandira, né? Nossa, aí todo mundo, que as amizades conhecia todo mundo. Todo mundo conhecendo. Eu tenho um reflexo que nunca esqueci, né? No primeiro dia de aula. Era pra gente fazer um trabalho, era em grupo. Formou todos os grupos. Eu fui a única que fiquei lá no meio da sala. Nossa. Então, isso assim, como que eu, assim, hoje eu tenho mais facilidade para conversar. Mas eu tinha muito problema com isso, então eu era muito tímida. Então, isso me atrapalhou um pouquinho. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi acostumando e fazendo amizades. Certo. Entendi. Não é. E nesse período que você veio para cá, eu quero te perguntar aqui em relação a relacionamentos. Lá na fazenda era um pouco mais difícil, acredito eu. E quando veio para cá, o que você... Acaba que chega a certa idade, a gente procura alguém, um parceiro, para a gente poder se relacionar. Quando que foi isso e como que você esperava? Que homem que era esse que você esperava? Então, né, em relação ao relacionamento, eu comecei a namorar muito nova. Então, quando eu mudei para cá, eu já estava num relacionamento. Você veio pra cá namorando? Já. Tá. Quando eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos. Sim. Outras coisas que geralmente, às vezes, a gente não tem muito acesso. Às vezes, os meus pais vêm de uma criação que eles não tinham muito aptos para conversar com a gente. Apesar de, quando eu quis namorar, meu pai não aceitou de jeito nenhum. Hoje até eu entendo o porquê, né? Era muito nova, né? Muito nova. Tinha 14 anos de idade. Então, assim, a gente não sabe... Era para estar brincando, na verdade, de boneca, Sim. né? Não era nem para estar tentando ou pensando nisso. Então, hoje eu vejo bem diferente. Se eu tivesse escutado meu pai, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu sempre falo isso. Eu acho que são duas decisões que a gente toma que são as mais importantes na vida da gente. E a gente é obrigado a tomar essas decisões muito cedo. Quais? O curso que você vai fazer, você vai trabalhar para sua vida inteira, você decide isso com 15 anos. Com 15 anos, 16 anos, você não sabe nada da vida. Como é que você vai escolher aquilo que você quer fazer pro resto da vida? É muito difícil alguém que escolhe certo e trabalha o resto da vida naquela profissão. Sim. E também, é muito mais importante que a profissão, é com quem você vai se relacionar. Obviamente, a gente, quando se relaciona com alguém, a gente procura um relacionamento para a vida inteira. É o ideal que seria isso. Mas, novo, do jeito que a gente é, vai pensar direito? Não vai. Acho muito difícil alguém que começou a namorar com 14 anos E viver o resto vingou, da né? vida. São raríssimas exceções. E aí que tá. Vem o pai, a mãe, que tem sabedoria, tem experiência para falar, mas o adolescente rebelde, sem causa, não dá ouvidos pros pais e pras mães, né? Acontece muito isso. E aí você veio pra cá namorando. Sim. E começou a viver um namoro à distância. Não. Não. Ele já estava morando aqui. Como é que seus pais descobriram Vianópolis?
É porque a gente, mesmo que a gente morava na fazenda, meus pais sempre vieram pra cá pra fazer compras. Então, assim, aqui era a Não capital. vivi isolado, É, não. não. Né? Você tá achando que você tá no meio do mato? Não, velho, quando eu mudei pra cá, Viu Vianópolis? porque quando as pessoas, juro por Deus, todo mundo que eu falo, eu sou do interior de São Paulo, como é que você veio parar em Vianópolis? Todo mundo pergunta, velho. Não. É porque não é daqui, é de São Eu Paulo. Aí entendo. eu venho todo pro nosso lado. Aí, então, meus pais vinham pra cá todo mês a fazer compras, né? Então, é da onde a gente se conhecia. E sempre gostaram bastante. E aí, quando vendeu, a gente mudou. E Certo. eles vieram pra trabalhar aqui, seus Pra pais? trabalhar, Ah, aham. tá. E deixa eu te perguntar, você falou aí que seu pai no início não aceitou. O que ele falava? Você é mais velha, Jaciara? Sou a mais velha. Ah. Então, quando eu fui, né, cheguei no meu pai, ele falou assim, primeiramente, eu acho que você está muito nova para isso. Eu acho que você tem que se preocupar em estudar para depois pensar nisso. Meu pai sempre frisou muito em relação aos estudos para a gente, porque ele não teve oportunidade. Mas ele queria muito que a gente fizesse, que a gente estudasse. E ele também, já de cara, ele falou para mim, ele não é o homem para você. Olha. Ele falou... Sim, ele não é o homem para você. E mais outras coisas. Mudamos, estamos aqui namorando, felizes. É isso. Foi isso? No começo, sim. O começo foi, de fato? Sim, os 2 primeiros anos foi tranquilo, né? Aquela fase. Até mesmo por causa que, como meu pai ele é um pouco sistemático, a primeira vez que meu pai permitiu para mim sair com ele sozinho foi após 2 anos de namoro. Nossa. Então, assim, a gente se encontrava, mas ele tinha que estar indo na minha casa aos finais de semana. Meu pai não aceitava que fosse durante a semana. Então, por isso que eu acho que deu aquela coisa, né? Então, assim, acaba que eu vivi um pouquinho, né? Aquela fase da paixão, aquele, né? Aí, com o passar dos anos, né? Depois que a gente mudou pra cá, que as coisas começaram a se apresentar. Então, e deixa eu te perguntar aqui. Lá na fazenda, com o seu pai supervisionando, quando foi que ele chegou para conversar com seu pai? Teve essa conversa de namorar e tal? Ou foi acontecendo, quando viu já estava namorando? Não. A gente começou a se conhecer, né? Na época, nem tinha celular, né? Então, a gente se comunicava através de cartas. Olha. E Mesmo? Aí, a gente comunicava através de carta. Uma parada tão romântica, cara. Pensa, era uma coisa, tipo, quase conto de fada, né? E aí, então, chegou uma hora que eu cheguei no meu pai, que eu falei que eu não ia ficar mais assim, que ele teria que falar com o meu pai. E aí, Vocês já ele tinham ficado? Já, a gente já tinha se conhecido. E aí, ele foi lá falar com meu pai, me pediu a minha mão em namoro, tudinho. Meu pai conversou com ele, mesmo meu pai não aceitando. Meu pai tinha deixado bem claro pra mim. Mas e como que as minhas tias conversou com ele? Olha, eu acho que segurar é bem pior. Porque tudo aquilo que é escondido, as pessoas acham, né? Realmente. Então, elas conversaram com meu pai, ele aceitou. Aí ele falou assim, mas eu preciso que ele venha aqui para conversar. E conversou, meu pai falou as coisas, né, que ele não aceitava e tal. E aí, desde então, a gente começou a namorar. Certo. E aí, quando vocês mudaram para cá, devido à facilidade de sair e tudo, essa supervisão do seu pai acabou que foi diminuindo. Ele não tinha tanto acesso mais ao relacionamento de vocês. Sim, aí eu já começava a sair, né? Meu pai começou meio que a liberar. A gente ir nas festas, frequentar os lugares, né? Viver coisas que eu não tinha vivido Certo. Isso a gente ainda tá no ensino médio. no ensino médio. Tá. Formamos no ensino médio e aí você foi pra faculdade e continuamos o relacionamento bem. Não. Mais Porque adiante. quando começou a agressão mesmo, quando eu tive a primeira vez que ele me agrediu, eu tinha 16 anos. Você ainda morava com seus pais? Morava com os meus pais ainda. Foi por causa de um vestido que meu pai tinha me dado que eu fui pro Jandira. O ciúme era muito presente. Sim, não aceitava. Ao ponto de ter ciúme até mesmo dos meus primos, vamos supor assim. Da sua família? Da minha família. Eu não tinha aquela questão de ter uma liberdade de sair sozinha. Aonde eu ia, eu sempre avisava. Se eu estava indo para qualquer lugar, eu mandava falar para ele, vou para tal lugar assim. Então, acaba que eram sinais que eu não tinha observado, né? Que a gente já sabe, que é parte que eu acho que todo mundo tem um direito. A gente tem que ter o respeito, mas não é impossível, você tem que ficar bloqueando, né? De fazer as suas coisas. Nessa primeira agressão, foi porque ele foi te buscar na escola e viu que você estava de vestido? Sim, ele foi me buscar no colégio e ele me viu que eu estava de vestido. Ele te agrediu na porta da escola? Não, dentro da casa dos meus pais.
E quem estava na casa dos seus pais? Minha mãe tinha saído, né? Meu pai estava trabalhando. Você estava sozinha? Aí eu estava sozinha. Uhum. E aí ele veio falar pra mim que ele não queria mais que eu fosse com aquele vestido. E a gente, quando é adolescente, a gente acaba que a gente tem um pouquinho, um tupetezinho mais alto, né? E aí, então, eu falei pra ele, não, você não manda em mim. Eu vou. Então você falou. Falei pra ele, eu vou sim. Meu pai que me deu, gostei do vestido, e ele não é curto. De jeito nenhum, não vejo problema nisso. Se o seu pai te deu... Meu pai que me deu. Então, assim, quem deveria falar se não estava adequado seria meu pai. Olha que o meu pai sempre foi muito chato em relação a isso. E aí, então, eu falei pra ele. E ele veio, já aí onde começa o primeiro fato, né? O tom de voz. Né? Eu falo que é um dos primeiros alertas. A partir da hora que a pessoa levantou o tom de voz com você, você já começa a pensar que pode ir para outros fatores, né? E aí, ele pegou uma faca e cortou o vestido no meu corpo. Você estava vestida? Estava vestida. Ele cortou todo o vestido e falou assim, você não vai usar mais. Agora não tem como você usar. Cortou só o vestido, Jaciara? Só o vestido. Aí, eu peguei uma cadeira e dei na cabeça dele. E aí foi onde a gente, no momento da discussão, fomos pro meu quarto, aí onde ele me enforcou. A primeira vez? A primeira vez. E aí eu gritei, né, em socorro, né? Aí acabou que a vizinha, que era amiga da minha mãe, escutou e veio. Aí a porta do meu quarto estava fechada, né? Ele tampou minha boca e falou, se você falar alguma coisa, eu te mato. Nossa. Então, a partir daí, já começou o meu medo, né? Então, eu não contei para os meus pais. Na hora que a vizinha da de casa da minha mãe chegou, ela perguntou, disse, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Eu escutei você gritando. Isso ela estava dentro da sua casa? Ela estava do lado, na vizinha, né? Ela estava na casa dela. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Não aconteceu nada, não. E aquilo que você falou de quando a gente é adolescente, o tupete é um pouquinho mais alto, aí já baixou? Já baixou. Por medo? Por medo. Porque hoje eu vejo que o que mais atrapalha a gente num relacionamento abusivo é o medo. Porque eles te intimidam o tempo todo, né? Vem ameaça. Às vezes ameaça alguém da sua família, principalmente se souber de alguém que você tem um vínculo muito forte, né? Nesse primeiro momento, você chegou a pensar em terminar? A gente fica com medo. Mas vem aquele tal daquele amor. Mas aí depois desse fato, qual que foi a conversa que vocês tiveram? Nem tocou no assunto, fingiu que não aconteceu, vocês sentaram, conversaram? Aí vem aquela história, né? Do que eu nunca mais vou fazer isso. Aí a gente chora. A gente chora, né? Pede desculpa, perdão. Eu te amo, eu errei e não vou fazer mais isso. Mas nunca é assim. Quanto tempo depois disso que Depois aconteceu disso, mais algum episódio? A gente teve um relacionamento de 13 anos. 13 anos? 13 anos. E as agressões foi num período de 11 anos. 11 anos. O relacionamento foi 13 anos. Mas o tempo que eu fiquei sofrendo agressões, né? Tinha algum tempo que parava, mas foi um período de 11 anos. Pra mim conseguir me libertar. Não. Tá. E aí, dessa primeira agressão, quanto tempo vocês ficaram bem? Teve alguns anos da minha vida, eu falo que foi os piores momentos. Que foi, assim, que foi uma fase até mesmo que a gente morou, que quando eu estava na faculdade, né? As pessoas, teve uma vez que as pessoas me ligaram falando as agressões também vinham por motivo de traições da parte dele. Então, quando eu ia dialogar, falar para ele que não aceitava e tal, que não queria mais, é onde vinha as agressões também. E aí, com 18 anos, eu resolvi sair da casa dos meus pais, né? Pra? Morar com ele. Eu falo que foi o meu maior erro. Você já estava na faculdade, você ia e voltava? E voltava todos os dias, né? E aí, então, eu resolvi mudar para casa dos meus pais. Até mesmo porque ele ficava muito junto comigo, né? Eles acabam cercando. E aí, a gente foi começando a ficar, foi me envolvendo. Por fim, quando eu me deparei, eu já estava morando junto com ele. Não teve aquela fase, né? Que a gente fala, você namora, depois você noiva, e depois você vai e casa, né? Foi tudo. No meu caso, eu não tive isso. Quando eu percebi, eu já estava casada. Certo. E deixa eu te perguntar, depois desse primeiro fato, dessa primeira agressão, vou mudar e tudo, realmente depois disso tiveram bons momentos, vocês se davam bem, foi tranquilo e depois de um tempo acontecia de novo, aí voltava? Então,
Teve uma amiga minha que me fez essa mesma pergunta. E eu nunca tinha me parado para pensar. Ela falou, já, tem alguma fase desses 13 anos que você conviveu com ele que você lembra que se te faça, você fala assim, nossa, foi bom isso daqui. Se eu te falar para você que eu tenho, eu tô mentindo. Que um amor de verdade, ele tem um respeito, ele tem um cuidado e a compaixão pelo outro. Sim. E eu não vivenciei isso. Então, assim, eu era mais em relação... Um elogio, vamos supor, se eu fosse sair, às vezes, falava, se eu passasse uma maquiagem, tá horrível. Não vem só os tapas, né? Não é só agressão eu física, falo que né? a física é a parte mais tranquila de um relacionamento abusivo. O pior de todas é a mental. É emocional. Porque o físico, ele te bate, você apanha. É igual, vamos supor, mãe, né? Bate na gente porque a gente fez uma arte, depois passa. 10 minutos depois você tá lá lá fazendo a mesma coisa, né? O mental, não. Fica, né? Fica. E é ele que acaba com a gente. Aí vem, né? Quando eu questionava ele, eu tava louca, era mentira, não existe. Voltando lá nesse primeiro momento da sua agressão física e do vestido, você não contou para ninguém. Com o passar dos, né, alguns dias, minha mãe achou o vestido guardado. Cortado. E aí, eu peguei e minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu contei, mas de um jeito assim... E ela falou, tá bom, então. Porque é difícil, uma coisa que meus pais tentaram muito, né? Mas só cabia a mim. Certo. A tomar a decisão para sair. Sim. Aí tá bom. A gente já tá na faculdade, você já tá morando junto com ele. Com que frequência, assim? Frequência mesmo de tipo, a cada 2 dias era um tipo de agressão diferente? Não era tão assim a cada 2 dias. Mas tinha vezes que ficavam uns períodos, uns meses, sem acontecer. Já chegou vezes de a gente ficar até anos sem acontecer. Mas eu acredito que era geralmente quando eu não sabia que ele estava me traindo. Aí quando chegava assim, que as pessoas me contavam, ou eu descobria alguma coisa, aí é onde acontecia. Então, aí você ia para tirar satisfação. Então, assim, já tem um fator bem específico, assim, que eu falo que foi... Eu acredito que para minha mãe foi muito difícil. Foi um fator que onde eu tinha descobrido uma traição dele mesmo. E aí, quando a gente foi... Eu fui conversar com ele, eu falei para ele que eu estava cansada, que eu não queria sair mais. Ele me bateu muito, né, nesse dia. E aí, eu larguei minhas coisas tudinho e fui para casa da minha mãe correndo. Cheguei lá dentro da casa, eu entrei por dentro do quarto que eu tinha lá e fiquei lá dentro. E minha mãe achou estranho, né, que eu cheguei e fiquei lá deitada. Ela, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu não quero voltar mais. Aí a mãe viu que eu tinha algum machucado no meu braço, né, já estavam com os roxos. E aí ele chegou. E ele, assim, é o ponto dele nem sequer respeitar a casa dos meus pais. Ele entrou dentro de casa e veio conversar comigo e veio a mesma lorota de sempre. Eu não vou fazer isso, eu te amo, você é uma pessoa importante para mim, a gente vai mudar, eu vou te dar uma vida melhor. E seu pai estava nesse dia? Meu pai não estava. E aí, a minha mãe viu, né, que ele entrou, minha mãe falou para ele que não queria. E ele não queria, né, ele lá dentro, eu não vou sair, vou conversar com ela, não deixa a gente resolver. Minha mãe chegou a chamar a polícia. E aí? Só que nessa época eu já tinha 18 anos, né? Maior de idade, já saí de casa. Então, eu já tinha saído de casa. E aí, minha mãe chamou a polícia veio, tentou, e aí, mesmo assim, eu não quis fazer ocorrência. Eu peguei as minhas coisas e voltei para casa, comecei a morar com ele de novo. Então, assim, e aí, acabou que a polícia foi acompanhando a gente até lá na casa, onde a gente morava. E aí, eles falaram para mim, Jaciara, denuncia, você tem que fazer isso, você não pode ficar isso. Vamos registrar. Um boletim, aqui, vamos fazer a ocorrência. Né? Eles te incentivaram. Me incentivaram. E aí, eles do lado de fora do portão me falando isso, e ele do outro lado me falando, olha o que você vai fazer, eu vou pra cadeia, não faz isso não, eu te amo. Não. Então, assim, vai acabar com a minha vida. Essa história que você acabou de falar de a gente vai mudar, em algum momento na sua cabeça, Jaciara, você chegou a cogitar, eu tenho culpa nisso? Hoje, eu não... Na verdade, eu posso dizer que eu nunca me senti culpada. Que bom. Pelo fato disso, porque
eu fui a melhor mulher que eu pude ser. Eu acho que a gente oferece pro outro aquilo que a gente dá conta. E você não tem culpa disso. Né? Quem teria que enxergar o mal que tá fazendo é a própria pessoa. Então, Sim. assim, graças a Deus, essa culpa de eu me culpar, isso eu nunca tive. E eu lido muito com isso, né? Como que eu trabalho com o público. Meu maior público é mulher. Então, assim, já tive clientes que passavam por isso. Na época que eu vivia isso também. Então, assim, tem muitas que se sentem culpada. E eu, graças a Deus, eu nunca senti culpada. Diante do que você está contando, com esse fato lá na casa da sua mãe, vou voltar para casa. Vou continuar. Isso era mais pela paixão que você tinha por ele ou por medo dele fazer algo pior? Hoje eu tenho um entendimento que nunca teve um amor. Porque eu era muito nova, né? Eu tinha 14 anos. 14 anos a gente sabe o que é A gente amar não sabe mesmo, nem o não. que você quer da vida, né? Você não sabe nem qual faculdade você quer cursar. Então, como que a pressão psicológica era muito forte, as coisas que ele me falava, então, assim, se você fizer isso, eu vou fazer isso com você, você é culpado, você que causou isso. Então, assim, do meu entendimento, acabou que ele me afetou psicologicamente. Então, eu não conseguia voltar porque eu tinha muito medo. Porque eu passei por coisas horríveis. De eu passar a noite inteira acordada, sofrendo agressão, dele falando as coisas pra mim, dele, né, acabar, às vezes, jogar água na minha cara, de eu tentar dormir. Então, assim, de eu não deixar nem eu sequer dormir. Então, eu tinha muito, muito medo. Porque você sabe do potencial da pessoa. Como é que era seu relacionamento com os pais dele? A família dele, eu não posso falar que eles apoiavam ele. Não, eu tive muito apoio. Chegou um ponto uma vez que a mãe dele não aguentou a situação. E ela falou pra mim, não dá mais pra vocês ficarem aqui. Porque a gente morava no fundo da casa dela. Ela me defendia como se eu fosse a filha dela. Olha. Caramba. Então, tipo assim, eu não tenho que falar dela. Eu tenho a agradecer. Muita gente fala, mas como assim? Eu falei, gente, não, porque ela tentou. Então, ela me defendeu muito. Muito, assim. Portanto, que nessa época, nesse dia, ela falou pra mim, chega, eu não dou conta mais. Você não toma uma decisão. Você tinha que denunciar. Até mesmo uma vez ela falou isso pra mim. Ô, Jaciara, e vocês tinham essa convivência com outras pessoas que nem, no sábado vamos sair com os nossos amigos, vamos pra um rolê? Sim, a gente tinha convivência, né? Um grupo de amizade. Eu comecei a ter algumas amizades aqui por causa dele, né? Que ele era mais conhecido, né? Então, assim, a gente saía, assim, em casal. E era tudo bem nesses rolês? Às vezes. Assim, não o fato dele chegar ao ponto de ele me agredir na frente de alguém. Mas, às vezes, por exemplo, ele passasse uma mulher. Ele fala, nossa, que mulher gostosa. Ele me desrespeita na minha frente. Às vezes, ele me desrespeitar na frente dos outros. Falar alto comigo, falar grosso, falar algumas coisas que realmente me colocavam para baixo. É um tipo de pessoa assim, ele se sente, né? Como dizer, o rei da cocada preta, né? Tá. Então, ele sentar sempre acima. É uma pessoa que não aceita, não. Ele é o melhor em tudo. E quando foi que seu pai ficou ciente dessas coisas que aconteciam? Eu acho que meu pai sempre soube. Sério? Sempre soube. Mas que ele ficou mesmo sabendo foi nessa época que minha mãe chamou a polícia. Né? Que meu pai, uma vez, ele viu que eu cheguei em casa, eu tinha um roxo na minha perna. Ele perguntou? Meu pai falou assim, o que foi esse roxo aí? Eu caí no banheiro. Aquela velha história, né? Que a gente está acostumado a ver na televisão. Eu caí no banheiro. Meu pai, certeza? Eu falei, foi, pai, não tem nada demais, não. Foi só um tombo. E eu machuquei. Mas o local do roxo, quem entende, saberia que não era uma queda de banheiro. Você falou que é uma pessoa de poucos amigos. Nessa época, os amigos que você tinha, para eles, você abria o relacionamento que você tinha com ele? Ou Não. era a mesma questão da família? Você não... Nem minha família. Por isso que quando eu saí do relacionamento, muitas pessoas assustaram. Porque acharam que era a primeira vez. Eu não conseguia falar para as pessoas. E nessa época você já trabalhava com o que você trabalha hoje? Já trabalhava já. Nem as minhas clientes sequer imaginavam que eu passava por isso. Porque eu sou um tipo de profissional que eu não misturo minha vida profissional com a pessoal.
Que nem você falou que tem clientes que passa por uma situação parecida que a sua. Isso acontecia, esses relatos que você recebia, né? Você também recebia na época que você estava dentro desse Capaz relacionamento? você recebia aquilo e não podia falar, né? Exato. E olha, engraçado, né, eu tinha cliente que eu via, ela chegava, né, machucada, às vezes com roxo, ela desabafava comigo. E eu dava força para ela sair. Olha só, gente. Só que eu dando força e vivenciando. E aí que é onde veio onde eu comecei a pensar. Como é que eu quero ajudar alguém, sendo que eu vivencio a mesma coisa e não saio até hoje? Faça o que eu faço, eu não faço o que eu faço. É muito fácil, né? É muito mais fácil. Essa cliente, quando ela desabafava pra você, ela não chegava a falar assim, não, mas você não sabe o que é isso, né, Jaciara? Eu sei muito bem o que é isso, né? Muitas, né? Tá. Jaciara, e a parte depois que você se mudou para morar junto com ele, acredito que foi muito pior. Dentro dessas agressões, assim, que você falou que aconteciam periodicamente, passava um tempo, acontecia, você se privava de, por exemplo, questionar uma traição com medo de sofrer uma violência? Você começou a aceitar algumas coisas que antes você não aceitava mais com medo? Sim. Foi passado uns anos, eu comecei a me calar. Às vezes eu até descobria, né? Tinha discussão, mas aí eu preferia ficar calada do que... Aceitar aqui. Que seria mais fácil, porque até mesmo, às vezes, de alguma amiga falar, vamos sair, vamos fazer um dia das meninas, por exemplo, assim. Hoje eu não vou, tenho trabalho, vou ficar quieta em casa. Porque eu tinha medo do que ele poderia fazer, o que ele poderia pensar. Até mesmo se eu tivesse num relacionamento, vamos supor, se algum de vocês viesse me cumprimentar e vocês tivessem o hábito, né, de pegar na minha mão e dar um beijo no meu rosto, automaticamente eu já botava a mão no seu peito. Porque você sabia que era o motivo que você... O motivo dele pensar alguma coisa, que eu poderia ter alguma coisa com a pessoa. Mas que ali na minha frente ele não ia fazer nada, e a hora que chegasse em casa... que chegasse em casa, ele já ia falar. Então, assim, Você não tinha amizade masculina? Não tinha. Eu vim ter agora, depois que eu saí. Eu não tinha. Por esse fato. Até mesmo nos meus atendimentos, eu não atendia masculino. Porque eu tinha medo. Teve muitas clientes minhas que pediram várias vezes para me atender os próprios filhos delas, adolescentes. Eu queria que você fizesse uma limpeza de pele no meu filho. Tem como? Não tem como, porque eu não atendo público masculino. Mas não é porque eu não atendia. É com medo. É porque eu tinha medo que ele poderia fazer com o filho de uma cliente minha. É porque, às vezes, ele poderia ser grosso, né? Ah, sim. Pensa, começar a falar algumas coisas na frente das outras pessoas. Aí já afetava seu lado profissional, Podia me afetar meu lado profissional. Isso já aconteceu ou não? Não. Nunca chegou a acontecer? Não aconteceu porque eu acho que Você eu privava? Privava muito isso. Eu sempre tomei muito cuidado em relação à minha vida profissional. Para não atrapalhar. E, graças a Deus, nessa parte, nunca atrapalhou. Tanto é que depois de muito tempo que você foi... E as pessoas se assustaram, né? Nossa. E já chegou algum momento em que houve desentendimento, assim, entre, por exemplo, seu pai e ele, para te defender, alguma coisa assim? Não. A única coisa que meu pai fez uma vez, foi nessa época, que foi até quando minha mãe chamou a polícia, meu pai chegou nele e foi conversar com ele. O meu pai, ele é uma pessoa muito tranquila, muito calma. Então, para você tirar ele do sério, tem que ser uma coisa muito, muito séria. Meu pai tem uma sabedoria muito grande. Então, ele simplesmente, eu imagino que foi muito difícil para ele. Sim. Chegar em frente ao agressor da sua filha e ter que conversar com ele. Olha, ela não quis sair, ela voltou para você, mas a única coisa que eu te peço, não encosta mais um dedo nela. Porque nem eu nunca bati na minha filha. Chegou uma fase que eu não ia nas casas dos meus pais. Eu fiquei sem ir. Porque ele não deixava. Eu não aceito você ir lá. Porque minha mãe automaticamente minha mãe brigou com ele, né? Então, ele não aceitou. Eu cheguei em várias fases da minha vida, assim, que eu privei da vida com os meus pais. E que hoje eu não abro mão disso. Perfeito. Vocês cogitaram ter filhos? Nunca. Você acredita? Uma coisa que nunca me deu vontade com ele foi de ter filhos. Mas você tem essa vontade? Hoje eu tenho. Ah, sim. E ele falava de ter filhos com você? Não muito. Ele começou a falar, eu acho, quando ele percebeu que ele estava me perdendo. Porque muitas mulheres são presas pelo fato de ter filhos, né?
Sim. E eu falava, não. Eu não quero. Pra mim ter um filho com você, você tem que mudar muito. E era muito mesmo. E dentro desse cenário, assim, já teve algum momento que você tá sofrendo agressão, você chega ao ponto de pensar assim, não, hoje ele me mata aqui. Já tive medo ao ponto que pra mim foi quando eu tomei a decisão de tentar sair. E foi que eu... Você só tentou, você não saiu? Foi só uma tentativa? Foi uma tentativa, né? Mas o meu tentar, que eu falei, foi onde eu tive uma conversa comigo mesma. Ah, tá. Por causa que eu tinha descobrido, a gente acabou brigando. E aí, devido à ocasião, que foi bem forte, eu peguei um monte de medicamento e tomei. Falei que eu tava cansada. Falei, olha, eu não aguento mais isso. Eu falei pra Deus, falei, pai, o que eu fiz pra... Assim, eu sou uma menina nova, eu estudei, tipo assim, corro atrás das minhas coisas, tenho minha família. Será que é isso que eu tenho que viver pro resto da vida? Que já tinha anos, né? E nunca melhorava. E eu tentava mudar, falava as coisas. E aí eu juntei todos os medicamentos e tomei. Você estava sozinha? Ele estava dentro de casa, mas ele saiu, eu levantei, fui na cozinha, falei que eu ia beber uma água, mas na verdade não fui beber água. E estava num momento de discussão Sim, e tudo? mas tinha acalmado um pouco nesse dia, né? Aí eu peguei um monte de medicamento e tomei. E aí, quando eu tomei, eu falei, quando eu vi que meu corpo eu não estava tendo mais controle sobre o meu corpo, falei pra ele, olha, eu tomei um monte de remédio. Ele achou que eu estava brincando, né? Ele me levantou e quando ele me soltou, eu caí no chão. Eu devo ter ficado mais ou menos, acho que uns 2 dias sem conseguir voltar à minha consciência normal. Assim, eu consegui falar, eu consegui, porque os remédios já tinham feito efeito. E aí ele te levou no hospital? Me levou. Fez lavagem? Não chegou a fazer lavagem, porque já tinha, quando a gente foi para o hospital, já não tinha mais o que fazer, né? Já tinha absorvido. Já tinha absorvido, então eu tinha que esperar passar. A sorte minha, assim, porque os remédios que eu tomei, eles não iam causar tantos danos. Então, acabou que meu corpo foi eliminando aos poucos e eu fui voltando. E aí, a gente não contou pro médico. Não falei o que era, nem nada. Né? Fiquei calada. Ele me levou e tudo, falou... E aí, eu voltei para casa. Aí, quando eu voltei para casa, que eu voltei à minha consciência, eu fui pro meu quarto e ajoelhei e falei, pai, a partir de hoje eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu tô cansada dessa vida. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim e eu acho que eu não mereço um casamento desse, eu não mereço uma pessoa dessa do meu lado. Porque eu não sou uma pessoa ruim. E aí, então, eu comecei a cuidar mais de mim. E aí é a questão do amor próprio, né? Que eu aceitei tudo isso porque eu não tinha um amor próprio. Perfeito. Mas você estava começando isso, mas ainda assim vocês estavam juntos? Estávamos juntos. E demorou 2 anos ainda. Depois dessa decisão. Processo, E deixa eu te perguntar, quando você pegou aqueles remédios ali, a sua intenção de fato era tirar a sua vida? Sim. Porque a gente chega um momento que você não aguenta mais. Você está cansada. Porque a única coisa que você quer é ter alguém que cuida de você. Que tenha sonhos, que queira somar. Igual eu venho da família que meu pai... Eu nunca vi o meu pai sequer aumentar o tom de voz com a minha mãe. Eu nunca vi o meu pai sequer... Até hoje, meus pais já têm muitos anos de casado, né? Eu nunca vi... Eles não brigam com tom alterado. Então, eu não tive isso. E aí, tem hora que eu até me pergunto, como é que eu me aceitei viver tanto tempo num relacionamento assim? E, voltando nessa questão, ele, de fato, nunca criou ações que te levou a pensar, não, hoje ele vai me matar. Ou já teve isso também? No último episódio. No último. No último. Porque, cara, depois de tantos anos, você passar por tudo isso, até esse momento, o mais perto você passou da morte não foi por conta dele, foi por conta de tirar a sua vida por tudo que você estava vivendo. Então, olha que ponto chega, né? Sim, porque devido a isso, eu desenvolvi várias coisas por causa do emocional. Eu desenvolvi uma alergia, que foi o meu maior medo, porque minha mão deu no sangue. E eu preciso da minha mão para trabalhar. E do nada ela começou a dar bolha, né? Uma coceira sem que eu passar, eu ver vários. Mas eu fiquei mais ou menos 30 dias
sem dormir direito. Eu vi o dia amanhecendo, que eu não conseguia dormir devido à coceira da minha mão, coçava bolhas e sangrava. Portanto, hoje ela tá voltando mais à cor normal, mas ela manchou. E isso você já tá trabalhando, normal? Sim, trabalhando. E aí deu queda de cabelo, eu tive dermatite. Então, tudo isso foi devido ao emocional. E aí você foi no médico, o médico falava isso? Sim. Aí foi onde o meu médico, né, que ele teve um papel fundamental. Sério? Ele falou pra mim, disse assim, Ada, você sabe que tudo isso que você tá passando é emocional? Seu médico sabia? Não, meu médico não sabia que eu sofria por isso. Ele falou assim, você parece ser uma pessoa que você deve que guarda tudo pra você. Você não conta nada pros outros. E isso tá te afetando. E aí eu comecei a mudar um pouco do meu jeito, comecei a querer tomar um pouco de decisões, mas ainda era muito difícil. Aí eu fiquei ainda mais nesse jeito por mais 2 anos. Mas a partir daí você já começou a criar um lado do amor próprio. Sim, já comecei a me cuidar mais, a olhar para mim com um jeito diferente. E aí foi aonde veio o ponto final. Pera aí, rapidinho. Com 14 anos, quando você começou o relacionamento com ele, é porque, assim, a referência que a gente tem dentro de casa é o que a gente pauta para ter nossos relacionamentos. Então, se você via seu pai com a sua mãe, você provavelmente imaginava, eu quero um relacionamento como o do meu pai e da minha mãe, porque meu pai age assim com ela. Pelo menos no início, ele tendia a aparecer com o jeito do seu pai ou não? Então, o que acontece? Aquele negócio de que as pessoas, aquele velho ditado, né? Olhe bem como ele trata sua mãe, que será um bom marido. Ele faltava carregar água no jacá para a mãe dele. Ele cuidava muito bem da mãe dele. Mesmo que nem ele morava na fazenda, ele trabalhava, mas ele não deixava faltar nada para a mãe dele. Minha experiência, tipo assim, era pouca, né? Eu tinha só 14 anos. Mas eu via a forma como que ele cuidava, a preocupação que ele tinha com a mãe dele. Então, com a família dele. Eu nunca imaginei que um dia a gente poderia chegar nesse ponto. Que ele pudesse me agredir. Até mesmo no começo, ele nem tentava ser uma boa pessoa comigo. Durante os 2 anos. Porque durante os 2 anos foi tranquilo. Eu não imaginava que chegaria. Até que chegou, comecei a adquirir amor próprio, até que chegou no episódio que você botou um ponto final. Sim, que foi no final do ano. Mais uma vez, né? Pausa. É isso aí, podcastador. Você vai descobrir o final dessa história no próximo episódio. É isso aí. A gente fica agora com o momento Paidim. Exatamente. Na semana que vem, não perca. Já se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram para você acompanhar nos cortes. E quando tem novidade, a gente vai postar lá no Instagram primeiro. Então não deixe de acompanhar para você continuar acompanhando essa história aqui e entender o desfecho. Agora a gente vai para aquele momento Paidim e momento Balas da Mãezoca. Muito obrigado, Empório Paidim. Gente. Balas da Mãezoca tá sempre aqui com a gente nos nossos intervalos, nas nossas conversas, não é isso? É isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Até. Valeu. Fica com Deus.